Meus caros amigos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 14 ao versículo 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, e tornando-a a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Glória ao Senhor nosso Deus, que está nos céus para sempre. Meus caros amigos, meus irmãos, eu vou falar nesta oportunidade sobre o púlpito. O púlpito. O púlpito é o local utilizado para pregar a palavra de Deus nas igrejas. Nele, o púlpito, ele representa, na verdade, um móvel, às vezes de madeira, de acrílico ou de vidro. E sobre ele colocamos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, para dela falarmos para as multidões, para as pessoas. O Senhor Jesus usou como púlpito o ponto mais alto de um monte ou de uma montanha, em várias ocasiões, para ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho da salvação. Ele também usou um barco como púlpito no mar da Galileia, quando afastou o barco da margem do mar para falar às multidões. Ele também usou os púlpitos das sinagogas, como também o púlpito do templo em Jerusalém, para ensinar a palavra do Senhor. Por último, o Senhor Jesus, já na cruz, usou aquele instrumento de martírio para transmitir as últimas palavras de perdão e salvação para todos seus inimigos. O Senhor Jesus sempre utilizou o púlpito para pregar as grandezas de Deus, falar da sua vinda, comunicar aos homens a sua missão. Ele veio salvar os pecadores, libertar os oprimidos e anunciar ao povo que as obras que ele fazia era porque Deus estava com ele e ele estava com o Senhor nosso Deus. O púlpito deve ser considerado como local para proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e não para outras finalidades. O púlpito não é lugar para os políticos fazerem campanhas, como se vê no período das eleições, em algumas igrejas ou em muitas igrejas. Meu irmão, o púlpito também não é lugar para anunciar a venda de produtos. O púlpito não é um local para você negociar, vender terrenos, mercadoria, anunciar investimentos a curto e a longo prazo. O púlpito não é um lugar para você falar sobre a bolsa de valores, mas o púlpito é um local apropriado para você pregar a palavra do Senhor nosso Deus. O púlpito também não é um local apropriado para atacar a vida dos outros e nem a vida dos seus inimigos. Meus irmãos, vamos usar o púlpito
das igrejas para ensinar a palavra de Deus, para admoestar, para animar aqueles que estão desanimados, alegrar aqueles que estão tristes, consolar aqueles que estão desconsolados, levar esperança àqueles que não têm esperança, pregar a liberdade aos cativos e pregar a salvação aos perdidos. Meus irmãos, vamos usar o púlpito para levar uma mensagem de fé, uma mensagem de saúde para os doentes, de paz para aqueles que não têm paz. E uma mensagem de socorro para aqueles que estão em grande aflição. Meus amigos, o pregador do Evangelho é o mensageiro do Senhor. Ele deve transmitir a mensagem do céu para os homens. Ele deve despertar os que dormem no sono da negligência, da preguiça, da apatia espiritual, para que eles venham a servir a Cristo e se tornarem servos de Deus e discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pregador do Evangelho, ele é um avivador. Ele deve ser um avivador para avivar a vida daqueles que estão tristes, avivar a vida daqueles que estão desanimados, avivar aqueles que estão inativos espiritualmente falando. O mensageiro do Senhor nosso Deus deve com entusiasmo utilizar o púlpito para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas ouvindo sejam salvas. Meu irmão, vamos utilizar o púlpito para falar sobre a vida de Jesus. Vamos utilizar o púlpito das nossas igrejas para pregar sobre o arrependimento de pecados, sobre a conversão, sobre a reconciliação, sobre a salvação, sobre a ressurreição de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Meus irmãos, vamos utilizar o púlpito das igrejas para proclamar as grandezas do nosso Deus, o Todo-Poderoso, e não para falar coisas que são contrárias à palavra do Senhor nosso Deus. Não para falar de coisas que fogem do princípio da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos utilizar o púlpito para levar a palavra de conselho, de ânimo, alegria para aqueles que estão tristes. Você, meu irmão, você compreendeu este conselho? Que nós devemos utilizar o púlpito para pregar a palavra de Deus e não para utilizar o púlpito para falar de coisas inconvenientes que não convém à palavra do Senhor nosso Deus. Encerro esta mensagem desejando que o Senhor nosso Deus nos abençoe sempre e que o Senhor nosso Deus abençoe sua família e a minha família. Deus em Cristo nos abençoe sempre. Amém.